SC Real Conversa. Bom, meus amigos, começando mais um programa aqui no SC Real, agora em formato de Web TV e comigo o pré-candidato a governador e ex-prefeito da cidade de Chapecó, a capital do oeste de Santa Catarina, João Rodrigues, que foi deputado estadual, foi deputado federal, prefeito de 2 municípios, né, lá do oeste, e que ficou quase 8 anos à frente da maior cidade do oeste catarinense e que agora vem para uma disputa um pouco maior. A gente sabe que é uma disputa um pouco complicada, difícil, porque enfrentar a máquina não é fácil, mas que tem um campo gigante para o crescimento e apresentar as propostas para Santa Catarina. Muito obrigado por ter aceito esse convite de falar com os nossos ouvintes, né, do SC Real Notícias. Bom, primeiro, sempre um prazer conversar contigo, com as pessoas que nos acompanham, seguem o seu trabalho. Para mim, já tive 10 eleições, já tive 10 vitórias, fui 5 vezes prefeito, 4 em Chapecó, uma lá em Pinhalzinho, fui deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado da Agricultura. Eu me preparei, entreguei meu mandato há 14 dias e entreguei Chapecó nos melhores índices da sua história em todos os itens. Por exemplo, semana agora recebemos a informação de que numa avaliação feita em Santa Catarina, Tribunal de Contas e mais algumas instituições avaliaram os melhores serviços públicos. Chapecó ficou em primeiro disparado em cidades acima de 100 mil habitantes com a saúde pública e em primeiro também em educação, isso em Santa Catarina. Nós somos a 17ª cidade no Brasil que mais obras públicas tem, incluindo as capitais. 1 bilhão e 900 milhões em obras inauguradas, executadas ou em licitação. E deixo a prefeitura com 300 milhões aplicados em banco. Cuidei da saúde financeira, melhoramos a cidade, cuidamos das pessoas mais carentes, oportunizamos os mais abastados, as pessoas com poder aquisitivo para investir na cidade. Batemos o recorde em novos loteamentos, novos condomínios, novos prédios, novas indústrias, novos comércios. Então nós colocamos Chapecó num patamar de destaque nacional. E agora, como tu disseste, um dos maiores desafios da minha vida enfrentar a máquina pública e da maneira que ela está sendo usada, como nunca antes foi usada, é uma tarefa muito difícil. Mas o que eu quero apresentar para Santa Catarina é um jeito diferente, uma maneira diferente de cuidar do povo, de cuidar do dinheiro público, de fazer política com inteligência, não com fígado, de não abrir mão dos meus posicionamentos, dos meus ideais, das minhas ideologias. Não, isso não, eu não abro mão. Porém, eu preciso respeitar quem pensa diferente. É uma questão óbvia. Dentro da minha casa, nós somos em 9 irmãos, nós não somos iguais. A partir do momento que eu forçar todos pensarem igual a mim, a inimizade está pronta. A gente nunca mais vai se reunir no Natal. Cada um tem seu jeito. Então, esta é a forma do Brasil que Santa Catarina precisa encarar. E é isso que eu quero fazer como governador do Estado, se assim a população me der a oportunidade. João, a gente tem ouvido, né, e lido, principalmente nas nossas postagens, quando a gente fala do João Rodrigues, que muitos têm dito, porque o João é de esquerda, o João é do PSD, o PSD tem 3 ministros, um governo Lula, mas o João se sente um cara de esquerda? Não, na verdade eu nunca fui de esquerda. Eu nunca fui aliado, eu sempre disputei eleições contra a esquerda em Santa Catarina. Chapecó, por exemplo. Todas as eleições que eu disputei foi contra a esquerda. Um dado curioso, todas que eu disputei, todas eu ganhei. E nunca fui inimigo deles. Pelo contrário, a gente se respeita. Eu recebo os deputados federais, que eu Zay, um deputado, o mais votado da esquerda em Santa Catarina, deputado qualificado, a deputada Luciana Carbinati do PT, a deputada mais votada da esquerda. Eu recebo no gabinete como se fosse qualquer outro cidadão. E fruto do respeito, eu consegui, junto com os 2 deputados, mais de 30 milhões em convênios. Quem ganhou foi a cidade. Eu não estou governando para mim, para o meu partido.
partido, para minha sigla. Não é uma questão de sobrevivência político-partidária. É por isso que eu fiz 83,6% dos votos, porque o eleitor compreendeu que ele precisa do gestor que melhore a sua vida, não que engorde os seus aliados, proteja os seus companheiros e mantenha a sua sigla, o seu número em alta num processo desrespeitoso. É desrespeitoso. Tripudiar e humilhar o seu adversário não faz parte. Isso é desde o do tempo dos romanos, quando você tinha os combates e as guerras, havia um respeito muito grande. Você sabe que numa guerra, qualquer guerra tem regras pré-estabelecidas. Numa guerra, você não pode atingir o hospital. Numa guerra, você não pode. Isso é questão de leis de guerra, que todas as partes respeitam. Teve uma determinada guerra, eu não me lembro qual é a data e que guerra foi, que eles suspenderam o combate para assistir um jogo de futebol. Foi suspenso um combate porque os dois lados queriam assistir um jogo de futebol. Então vejo tanto quanto que mesmo pela vida, na disputa, um para matar o outro, para um pouco, nós temos uma regra. Então isso precisa voltar a ser estabelecido na vida normal da população. E no mundo político também. Eu penso diferente que o PT pensa. Agora, o eleitor é que vai escolher o caminho. Então, a partir do momento que eu sou vencedor, eu já ganhei a eleição. Por que necessidade eu preciso ficar humilhando e tripudiando meu adversário? Qual é a minha obrigação? É o que eu fiz com o prefeito. Eu estive em Brasília, levei os projetos que eu tinha interesse, cadastrei no sistema, e o sistema, automaticamente os ministros e o governo me liberou aquilo que eu pedi, dentro daquilo que era possível, obviamente com o apelo dos deputados federais que têm esse alinhamento, mas a cidade ganhou com isso. Então, se eu fosse utilizar do expediente de rivalidade, ofensa, agressão, não cadastrar projeto, não pedir nada, quem perde é o povo. Este é um prejuízo que Santa Catarina teve nos últimos 4 anos. O atual governador cometeu um erro grave. Evitar falar com o governo federal. Não é se aliar. Ele já foi aliado, ele já esteve no mesmo palanque. Quando lhe convinha, ele estava lá no mesmo palanque, com 13 no peito, pedindo votos, porque tinha interesse nos cargos do governo. Então, eu nunca tive interesse em cargo, eu nunca pedi cargo, eu nunca indiquei comissionado em cargo nenhum, porque eu não vivo disso. Então, quer dizer, você, de uma hora você é aliado, no outro dia você é inimigo, pode ser adversário, pode pontualizar os erros, pode divergir, pode debater, mas na hora de buscar para Santa Catarina, eu não abro mão. Então, eu quero te dizer, eu quero encaminhar como novo governador do estado, se assim a população me desse a oportunidade, buscar em Brasília aquilo que é nosso. A solução para 282, para 101, para 470. Nós temos muitos problemas que estão parados porque o Estado não teve iniciativa, mesmo que a obrigação seja do governo federal. Mas quem está aqui conhece o problema, pode sugerir, pode levar uma ideia, porque tu conhece o trilho, a estrada, o caminho, as entradas, você sabe onde está o gargalo, você sabe onde estão os problemas de cada região de Santa Catarina. Somente quem está aqui pode ir a Brasília e dizer, olha, o melhor caminho é esse. Quem está lá, manda um técnico. Quem está aqui, é assim que eu faço com o prefeito. Eu vou na unidade de saúde para ver o problema. As obras que eu fiz em Chapecó são planejadas, projetadas, mas com a minha supervisão. Eu sempre sugiro, dizer, olha, peraí, sempre tem que ter ideia do gestor. Quem ganha a eleição, o povo colocou para que ele seja um líder e pilote esse processo. Então, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero colocar na normalidade de Santa Catarina. João, ser governador do estado é um desafio muito grande. Ser prefeito já é um desafio. Ser governador é muito maior. Você tem que ser prefeito de em Santa Catarina, um prefeito de 293 prefeituras. E como que vai ser a gestão do João Rodrigues em relação aos prefeitos que todos os dias irão bater a porta do governo? Primeiro, eu acho que todo governador deveria ser prefeito. Você entende que é ser gestor público. Você pega uma experiência que é governar. Então, por si só, eu sou um prefeito. Eu sou municipalista por essência. Desde que eu comecei a minha vida pública, eu sempre fui prefeito. O problema está no município, não está no Estado. O Estado e a federação não existem. O que existe é o município. Por exemplo, Santa Catarina é composta de municípios.
Então o problema está no município. O que cabe ao governo do Estado é analisar o problema de cada cidade, juntamente com o seu gestor público, firmar parcerias, mas sempre observando o bom uso do dinheiro público, aquilo que vai dar resultado. O que é resultado? Primeiro para a população local e do impacto para a população regional e no impacto para o Estado de Santa Catarina. É isso que eu fiz em Chapecó. Quando eu peguei alguns financiamentos, foi fazendo exatamente o que os grandes grupos econômicos no Brasil fazem. Eu administrei a cidade como gestor de empresa, porque não dá. O Grupo CIMED, por exemplo, uma das maiores farmacêuticas do Brasil. O que o Grupo CIMED fez agora recentemente? Ela foi no mercado, pegou alguns milhões de financiamento, trouxe para o caixa, pegou o dinheiro do caixa, fez uma distribuição antecipada para os seus sócios e fez um financiamento. A princípio a notícia sai, CIMED quebrou. Não, é uma jogada extremamente inteligente. O que é que eles fizeram? Buscaram um banco, financiamento e vão pagar uma parcela para o banco. Tiraram o lucro, distribuíram entre os seus cotistas. Por quê? Porque agora, numa legislação que entra em vigor, você tem que pagar 10% do lucro. Então, o que eles fizeram? Ao invés de pagar 10% do governo, vão pagar um financiamento. Consequentemente, aquilo que era para dar para o governo veio para o caixa. E o caixa foi para a pessoa física de cada associado, de cada cotista do grupo. É uma jogada inteligente entre dar imposto e vista a empresa. O que eu fiz? Juros subsidiados, juro barato, eu peguei mais ou menos 600 milhões de financiamento. Coloquei tudo em obra da cidade de Chapecó. Eu peguei todo o orçamento da cidade de Chapecó e consegui acumular 300 milhões. Os 300 milhões eu apliquei em banco. O juro que me rende os 300 milhões da receita própria dá para mim pagar a parcela do financiamento que eu fiz as obras. Eu já toquei 4 anos o mandato assim, estou no quinto, entreguei 5 anos e meio de prefeitura, os 300 em caixa e 1 bilhão e 900 em obra. O que eu faria como governador do Estado? É maior. Primeira coisa, eu vejo os problemas crônicos. Nós temos problemas. Vamos lá. O atual governador tem feito, claro que sim, evoluiu. Dizer que é um péssimo governo, não é verdade. Não compete a mim desqualificar ou destruir, mas apenas dizer como é que eu melhoro. Como é que eu melhoro a saúde pública? É indo nos hospitais públicos, que é de domínio do Estado, entrar lá no setor de emergência, pegar as enfermeiras e perguntar a elas o que acontece. Eu não sei o que acontece, porque eu ando, eu converso, eu ouço. Então, você tem que resolver um problema nos hospitais públicos de Santa Catarina. Está onde? No setor de emergência, mas está também na prioridade do atendimento. O pobre, por exemplo, Chapecó, ele sofre acidente de moto, eu não sei como é Joinville, quebra a bacia, quebra uma perna. O que acontece? Ele é internado, coloca o gesso e dá um alta. Aí ele fica numa fila aguardando 90 dias, 6 meses, 1 ano, para fazer aquela cirurgia que devia ter sido feita na hora. Por que ele não está fazendo? Segundo dizem, superlotação do hospital. Então, o governo e o seu gestor têm que entrar para dentro do hospital e ver qual é a razão que está lotado todo dia. Qual é o problema? Encontra, eu sei como encontrar a solução. As rodovias estaduais e federais, rodovias federais, por exemplo, você tem a 101. O governador anunciou a Via Mar. Com todo respeito, esse anúncio é uma bela propaganda, mas uma propaganda sem, eu diria assim, sem a menor chance de resolver o problema da 101. Porque se a Via Mar acontecer numa velocidade histórica, porque o que eles querem é buscar uma PPP, é privatizar a nova via para que um grupo econômico assuma e execute a obra. Ora, se numa licitação para pegar a 101 que está pronta, obra concluída, raramente tem grandes grupos que têm interesse devido ao preço do pedágio, imagina o mundo que tu tem que fazer inteira. Mas mesmo assim, se o governo meter o dinheiro, é uma obra para 30 anos. Eu, particularmente, penso que as empresas, que o povo que mora aqui em Joinville, que é uma solução para o ano que vem. Rápida. Não é para 30 anos. O que precisa? Pegar a equipe técnica do governo do Estado, pega a equipe técnica do governo federal, pega os 2 governos, a bancada federal de Santa Catarina, senta com o ministro e vamos encontrar uma solução. Qual é a solução imediata? Bota todos os técnicos e estudar a rodovia BR-101. Acabou, acabou. Eu já fiz isso. Eu já peguei a equipe que trabalha comigo, fizeram estudo no Google, sem caminhar a rodovia, sem andar, mas andando aqui tu já percebe. O que você tem que fazer?
Qual é o ponto de estrangulamento? Tem os pontos, onde é que ela estrangula? Indo e vindo. A equipe técnica faz o levantamento e tu lança um projeto à base do que o Rio de Janeiro fez na linha vermelha e na linha amarela. Por que no Rio de Janeiro não fizeram novas vias? Porque não cabia. Não tinha como fazer vias para... Fizeram uma em cima da outra. Isso é normal em outros países e é mais barato. Então, se tu pega tecnicamente, vai levar para o governo federal. A solução está aqui. Entre Itajaí e Balneário Camboriú é necessário fazermos uma via superior de 5 quilômetros. Entre Itajaí e aqui a região norte, se faz necessário fazer 10 pontos de quarta pista indo e quarta pista vindo. Aonde? Onde é possível. Você tem trechos que têm capacidade de execução de obra. Tem locais que tu pode abrir a obra, mas o que tu tem que fazer? Sentar. Equipe de trabalho, discute aquele assunto, mas isso é um assunto para aqui para 2 anos. A cabeça tem que trabalhar. Você não pode trabalhar somente com o fígado. Então, quando eu proponho uma solução assim, eu estou falando em 4 anos. Agora, quando eu vou de teimosia, bato o pé no chão, nasce a Via Mar nasce no sistema digital e diz que eu vou começar a obra para desafiar o governo, não é isso. Tem que dizer, peraí, vamos discutir essa concessão pública aqui. Se a concessionária não está cumprindo o que está pré-estabelecido, rompe o contrato. O Estado é parceiro. Vamos fechar o pedágio, vamos interditar isso. Eu duvido que eles ficam. O Paraná fez isso no tempo do Requião. O Requião acabou com os pedágios, claro. Ajudou, a trabalhar ajudou. Ratinho assumiu os pedágios, depois privatizou novamente e equacionou um problema crônico, coisa que nós não temos. Por quê? Nós temos uma briga com o nosso sócio. Governo municipal, governo estadual e governo federal são sócios. É uma sociedade que muitas vezes ela não combina, porque tu pensa de um jeito e eu penso do outro, mas nós dois temos que pensar no bem do patrão, do acionista maior. Quem é acionista maior? É o trabalhador, é o contribuinte. Então é essa maneira que eu vejo que nós precisamos encontrar um caminho para resolver problemas do Estado. Bom, para chegar até o governo, se faz necessário passar por um processo eleitoral e político, né? E nessa questão política, dias atrás, né, um pouquinho antes de você sair do governo, você fez uma reunião com o MDB e com a União Progressista, que é a federação. Como é que está esse andamento, esse projeto político para as eleições de 2026? Projeto meramente eleitoral ou ele tem fundamentos e coerências na parte de projetos para Santa Catarina? Eu quero dizer para todos os cidadãos catarinenses que nós estamos fazendo um projeto de Estado. Não é à toa que todos os ex-governadores, todos, estão conosco, nos apoiando nesse projeto. E nenhum deles tem interesse em nada. Absolutamente ninguém precisa de nada. Nós temos ainda na ativa o ex-governador Espírito Amin, candidato ao Senado, para mim é o melhor senador da República nos dias de hoje, e seria um desperdício para o nosso Estado não eleger o senador Espírito Amin, então é o candidato da nossa chapa. Aí você tem os demais governadores que por aqui passaram. Então quando você diz, olha, Santa Catarina é o melhor Estado do Brasil, é fato, porque pelo seu histórico, é por todos que aqui passaram. Não é só pelos governantes, não. Se engana quem só faz do governo o protagonista. É de todos os atores, inclusive a oposição. Eu atribuo que o papel da oposição é tão importante muitas vezes como a situação. Por exemplo, Chapecó, eu fui prefeito há vários anos e toda a vida eu tive uma oposição ferrenha e forte. Não são meus inimigos. Eles me criticam, me cobram, às vezes exageram, às vezes cometem erros na cobrança, mas no resultado final eu tenho que ser grato. Porque quando tem uma oposição ferrenha, tu erra menos. Os teus integrantes de governo se policiam mais. Agora, quando você tem um governo que pode tudo e ninguém diz nada e ninguém faz nada, vira a casa da mãe Joana, todo mundo faz como quer. Aí o patrimônio público pode ser dilapidado. Aí os bens que pertencem ao Estado, o recurso público, pode ser desviado. Então, o sucesso de Santa Catarina, ao longo da história, por todos os governos que passaram, e pelos seus atores também, oposição da situação. Não é aquela velha máxima, só somos o melhor estado do Brasil, porque aqui Pedro Pá, não é a cor da camisa que define a capacidade do homem. Você compra o livro pela capa ou pelo conteúdo?
A história do agricultor que foi numa agência comprar um carro, chegou para comprar o carro, estava desarrumadinho, chapéu, a calcinha meia suja, a bota, entrou, o vendedor não deu atenção, disse, olha, infelizmente o senhor não há nada aqui que esteja, não, mas eu quero ver aquela caminhonete, zero quilômetro. Não, o senhor não tem como. O cidadão saiu da agência, voltou para casa, foi lá e comprou a agência. Por quê? Porque ele tinha o dinheiro, as pessoas olharam nele pela roupa. Então a política é a mesma coisa. Me parece, e eu quero chamar a atenção do eleitor, me parece que nós estamos escolhendo o líder pela boca, não pelo coração, não pelo conteúdo. Parece que quanto mais mal, mais agressivo ele é, mais mito ele se torna. Peraí, cadê os valores tão propagados que se dizem? Olha, eu tenho valores, eu preservo, mas que valores são esses? Os valores são os respeitosos, aquele que se olha para o político, por exemplo, Joinville. Não dá para você ficar ouvindo os políticos atuais desmerecer a história de Luiz Henrique da Silveira e de Joinville. As declarações que eu tenho ouvido, porque o melhor governador da história, mentira. O melhor governador da história para Joinville foi todo aquele que esteve aqui presente e principalmente Luiz Henrique da Silveira. Luiz Henrique era daqui, saiu daqui, trouxe para cá coisas importantes. É que cada momento é um momento. Quando você diz, não, eu estou conseguindo botar 5 bi em obras em Joinville, porque o momento econômico é esse. Mas naquele momento econômico que não tinha disponibilidade de verba, porque o país atravessava uma crise, o que foi possível é o que veio. Então a gente tem que valorizar um pouco mais. Eu nunca tive o apoio do MDB para nada. Nunca o MDB me apoiou. Então eu não faço política do toma lá da cá, mas eu reconheço a capacidade que Luiz Henrique teve, o respeito à história. Então eu vi esse homem foi prefeito de Joinville, fez um dos melhores governos. Olha, o Balé Bolshoi hoje é destaque no Brasil graças à visão do Luiz Henrique. Os centros de eventos que tem em Santa Catarina é mão de Luiz Henrique. Eu fiz em Chapecó em parceria com ele. Você tem lá em Balneário Camboriú, foi uma iniciativa que ele teve, depois Raimundo Colombo concluiu a liberação dos recursos e o Estado construiu. Então a gente tem que preservar a história. Então, por isso que eu quero dizer francamente, a política precisa ser reencaminhada. Posicionamentos, ideais, mas disputa, respeito e depois gestão. E assim se faz. Um detalhe muito importante, uma empatia pela população mais carente. Quem precisa do poder público não é o rico. O rico, empoderado, abastado, precisa que o poder público não atrapalhe sua vida. Precisa que o poder público não crie impostos e taxas mais taxas. Ele precisa disso. Agora, quem precisa da máquina é o trabalhador, o chão de fábrica. Ele precisa da unidade de saúde. Ele precisa da escola. Ele precisa do asfalto no bairro. Eu asfaltei 100% de Chapecó, não tem um palmo de terra em Chapecó. Eu fiz isso durante os meus mandatos. E vou lançar como governador um grande programa de pavimentação urbana. E o intuito é, durante o mandato, asfaltar 100% de Santa Catarina no perímetro urbano. Às vezes você deixa de asfaltar lá 2 quilômetros dentro do bairro, você atende a 2.000 famílias para levar 1 quilômetro de via rural de um município que tem 800 quilômetros de área rural. Então, o impacto de um lado não vai resolver nada, mas um aqui no bairro vai resolver a vida de 23, 4 mil pessoas que moram em torno. E me parece que Joinville é uma cidade que tem muito barro e muita poeira no bairro. Então, isso chama-se o quê? Visão de gestão e olhar para aquele trabalhador, a obra mais importante é o asfalto na porta da casa dele. A unidade de saúde que a escola, é isso que ele quer. E é isso que o governo do Estado precisa fazer com inteligência junto com os seus setores públicos. João, para finalizar, como é que o João pode dizer para os nossos telespectadores um resumo de como será o teu governo? Em poucas palavras, o que você pensa para o seu governo, se der tudo certo, você for eleito? Bom, se governador eu tiver oportunidade, eu farei o que fiz em Chapecó. Responsabilidade para com o dinheiro público, respeito para com todos os homens públicos do Estado de Santa Catarina e unir o Estado para buscar aquilo que é um direito nosso. Governar com empatia. É isso que nós precisamos, mas ao mesmo tempo com otimismo, para elevar a autoestima do catarinense e olhar para as regiões mais pobres do Estado para desenvolver cada região. Não é com papel, não é com um projeto bem escrito.
é com programas que realmente dê resultado. É isso que eu fiz no Chapecó, e é isso que eu quero fazer em Santa Catarina. Obrigado, João. Obrigado a você que esteve conosco nesse programa aqui no SC Real. João, o programa está aberto. Toda vez que quiser participar, você é bem-vindo aqui no SC Real Notícias. Eu agradeço e peço que todos conheçam um pouco mais do meu trabalho. Depois tome a sua decisão. Só me dá a oportunidade da gente chegar no segundo turno. Quem só fica 2 candidatos, você vai escolher um pouco. SC Real Conversa.